Efetivamente, ao estudarmos uma cidade dessas, depressa podemos descobrir de onde surgem as cidades da justiça e da injustiça. Ele está implicando que a gente buscar luxo tem alguma implicação enorme com a gente se tornar justo ou injusto. Que a coisa do luxo tem uma relação grande com isso. Por isso que essa parte é quando o negócio começa a esquentar. A verdadeira cidade parece-me ser aquela que descrevemos como uma coisa sã. Mas, se quiserdes, observaremos também a que está inchada de humores. Nada o impede. Bem, estas determinações não bastam, ao que parece, a certas pessoas. Nem este passadio, mas acrescentar-lhes-ão leitos, mesas e outros objetos. E ainda iguarias, perfumes, incenso, blá blá blá, várias coisas de luxo. Em especial, não mais se colocará entre as coisas necessárias o que dissemos primeiro. Habitações, vestuários, que nas outras cidades era só isso, era tipo... Ele fala por que os homens se unem, porque se o ponto são as necessidades, daí quais são as necessidades? Porque ele fala que os homens se unem porque eles querem suprir melhor as necessidades deles, basicamente. E daí aqui já não, mas eles também têm coisas que não são exatamente necessidades, tipo luxo. E daí eles se unem porque daí é mais fácil produzir luxo. E daí por isso a cidade cresce, porque é mais eficiente. Por que a cidade existe? Para tornar mais eficiente umas coisas de troca. E daí, por que a cidade se torna maior? Para funcionar melhor para o propósito dela. Temos que encher com uma multidão de pessoas. Olha, ele claramente, nesse ponto, ele tá, tipo, já meio que farpando o tempo todo essas decisões do luxo. Por causa do luxo, a gente tem que produzir muito mais coisa, daí vai ter que encher a cidade com uma multidão de gente para produzir um monte de coisa que é inútil, basicamente. Encher uma multidão de pessoas que já não se encontram na cidade por necessária, como os caçadores. E daí eles vão chegar na história do Guardião aqui, que a história de fazer a guerra é essencial também. Meio que simplesmente assim, olha, mano, claramente é melhor quando você se especializa numa coisa do que quando você não se especializa. Então, é melhor um soldado especializado em guerra, né? É, claro, então beleza. Então, vamos pensar esses caras aqui. Como é ideal esses guardiões? Aqui já começa com, tipo, por que ele vai se meter a ficar coibindo a liberdade das pessoas, entre aspas. Porque, de certa forma, a fórmula é que ele coíbe a liberdade, mas isso permite outra liberdade. São duas liberdades diferentes. Mas nós impedimos o sapateiro de tentar ser ao mesmo tempo lavrador, ou tecelão, ou pedreiro, e só o deixamos ser sapateiro a fim de que a obra do sapateiro resultasse perfeita. Eles tinham concordado que seria melhor que os sapateiros tivessem que ser sapateiros para organizar o negócio. Pelo menos isso seria o ideal do ponto de vista da cidade. E daí, então, claramente, vai ter que fazer a mesma coisa com os caras da guerra. Desde a infância. Se dedicar a isso desde a infância. Isso aqui é um negócio essencial. Porque a educação, desde muito cedinho, é uma coisa que o Platão leva muito a sério. Portanto, continuei. Quanto maior for o trabalho dos guardiões, mais necessidade de vagar do que os outros e de maior arte e cuidado. Devagar? Estranho. E para esta finalidade, acaso não é necessário também uma natureza apropriada? Como não? Portanto, é tarefa nossa, ao que parece, e se na verdade fomos capazes disso, proceder à escolha daqueles de qualidades e naturezas apropriadas para a custódia da cidade. Porque os guardiões vão ser tipo a polícia, eles são meio que a elite, é uma aristocracia barra polícia, barra soldados. Eles não são só soldados. São eles que fazem tudo que está relacionado ao monopólio da força. E daí eles querem natureza apropriada, que eles querem garantir que sejam os melhores caras pra isso. Mas eles meio que vão direto, eles meio que já assumem que esse é o normal, sabe? Que assim é padrão. Os caras que são a elite da cidade são os caras que são o exército da cidade, e assim funciona. E daí o ideal é você escolher os caras que têm a natureza mais apropriada pra essa custódia da cidade. Tipo, o ideal é que os guardiões, essa polícia, esse exército, não seja simplesmente os mais fortes, seja os caras que têm, quer dizer, se o melhor for que seja mais forte, sim, mas que o ponto é que o ideal é que você quer os caras que são os melhores pra guardar a cidade. Eles são os responsáveis. E daí é interessante pensar também o que isso significa na metáfora toda, de que, tipo, que parte é essa? Os guardiões, que são a parte que realmente conduz a cidade. Porque a natureza de como são os guardiões vai ser aquilo que a gente, tipo, deve fazer na nossa parte responsável por fazer conosco o que os guardiões fazem com a cidade. Então, eu penso, tipo, meio que um super ego, assim, sabe? Mas é o que quer que seja responsável por nos defender, nos proteger, nos guiar racionalmente, controlar as nossas decisões. Beleza, eles querem que os caras sejam fortes e rápidos, quer que sejam perspicazes, tipo, a coisa da inteligência e tudo mais, a gente tende a ver como umas coisas separadas, né? Nerd inteligente do Chad, do Fortão e tal, mas não é bem assim, né? Não é bem assim que funciona pra eles, porque todo mundo tá meio que sujeito a fazer exercício lá. Não só por isso, é porque claramente na guerra você ser inteligente importa.
E também não é tanto a inteligência, mas o raciocínio rápido, coisas desse tipo. Também precisa ser valente, precisa ter energia, precisa ser fogoso. Como é que eles não hão de ser selvagens entre si e para com os outros, se forem possuidores de um temperamento assim? Tipo, porque esse é o ponto. Eles querem caras que sejam esse temperamento que é bom em guerra. Esse temperamento que é bom em guerra é o tipo que dá uns tapas na mulher, não rouba, sabe? Que abusa da força que tem, porque ele é forte e corajoso. Por Deus não será fácil. Mas é necessário que eles sejam brandos com os compatriotas, embora arcebos para os inimigos. Precisam ser muito pesados com os inimigos, mas tem que ser de boa com os compatriotas. Onde acharemos um feitio doce e impetuoso ao mesmo tempo? É que um temperamento brando é o contrário do arrebatado, assim parece. E contudo, aquele a quem faltar um ou outro não poderá ser um bom guardião. Tipo, para você ser um bom guardião, você precisa do doce e do impetuoso ao mesmo tempo. E daí então é impossível ser um bom guardião? Será? Senti-me embaraçado. E depois de passar em revista o que dissemos, prossegui. É bem feito que estejamos atrapalhados, meu amigo, pois nos afastamos do modelo que nos propusemos. O que quer dizer? Não reparamos que afinal há temperamentos que não imaginamos, dotados dessas qualidades opostas? Podemos ver sim outros animais, mas não menos que nós comparamos com o guardião. Sabe certamente que nos cães de boa raça, ó lá, o guardião é o cão. Nos cães de boa raça, é o seu feitio natural serem o mais mansos que possível para com as pessoas de casa e conhecidas, mas inverso para com os desconhecidos. Descobrimos qual é o homem ideal. O homem de verdade é um cão de boa raça. É isso. Bem sei. Afinal, isso é possível, disse eu, e quando procuramos um guarda dessa espécie, não vamos contra a natureza. Então, encontrar um outro animal que faz isso meio que prova que o negócio não é besteira. Eles não estão viajando na maionese, eles estão falando um negócio que é possível. Então, o que a gente faz com o cão para ele ficar daquele jeito? Ora, não se afigura que o futuro guardião precisará ainda de acrescentar ao seu temperamento fogoso. Ele usa a palavra fogoso, não usei em vão, olha lá, gente. Instinto de filósofo. Aqui começa a história do rei filósofo. Como assim? Retorquiu ele. Não compreendo. Essa qualidade, respondi ele. O cara tá tipo meio cético. Pô, como assim filósofo? Aí você já tá me abusando, né, mano? Você tá me zoando, Sócrates? Não compreendo. Essa qualidade, vê-las há também nos cães, coisa que é digna de admiração num animal. O cão é filósofo? O fato de que quando vem algum desconhecido, o suportarem a custo, sem que antes lhes tenha feito qualquer mal. Ao passo que se virem um conhecido, o acolham bem, ainda que nunca lhes tenha feito qualquer benefício. Ou ainda não te... Tá, beleza. Mas isso não é um instinto de filósofo. Até agora, mal tinha prestado atenção a esse fato, mas é manifesto que procedem desse modo. Mas sem dúvida que demonstra a engenhosa conformação da sua natureza, que é verdadeiramente amiga de saber. Em quê? No fato de não distinguir uma visão amiga e inimiga, senão pela circunstância de a conhecer ou não. E como não terá alguém o desejo de aprender quando é pelo conhecimento e pela ignorância, que se distinguem os familiares e os estranhos? Não pode ser de outro modo. Ora, ser amigo de aprender e ser filósofo é o mesmo? Olha lá, começa essa história, o cão é o melhor amigo, então o cão é o filósofo. Mas você tem que ser com o conhecimento que nem o cão é com as pessoas. Aquilo que é falso e desconhecido, você trata que nem o cão trata o desconhecido. E aquilo que é próximo e amigo, você é mó brother, sabe? Você é mó bom com a verdade, com o conhecimento e com o saber, e mó bruto com o desconhecimento. Tipo, o que o Platão tá fazendo é apresentar não a verdade aqui. Ele tá apresentando as melhores explicações falsas. Você primeiro precisa apresentar a ficção, pra daí você apresentar a verdade por trás da ficção ou depois da ficção. Tipo, a gente não tá indo pra trás da explicação verdadeira ainda. Mas a gente vai caminhando, não dá pra chegar lá e jogar a verdade na sua cara, tem que ir indo aos poucos. Tem que ir caminhando lentamente por ficções imperfeitas. A narrativa, de um lado, ela é a realidade, sabe? Você tenta explicar a realidade, mas ela é uma versão caricatural, digamos assim. Portanto, admitamos confiadamente que também o homem, se quiser ser brando para os familiares e conhecidos, tem de ser por natureza filósofo e amigo do saber. Filósofo, fogoso, rápido e forte, são essas características do cara, do guardião. Como você produz caras assim? E será mesmo que a maneira como a justiça e a injustiça se originam tem alguma coisa a ver com essa história? Porque senão é inútil. Perceba que a gente volta um pouco para um tema do livro 1, de que a coisa mais justa, que a gente entende como justo, é você ser mal bom com os amigos e mal com os inimigos. Ou você tratar bem os bons e mal os maus. Sabe que a ficção imperfeita melhor que a gente tem alguma coisa a ver com isso, mano. Não tem como. Não tem como ultrapassar, pelo menos no nível que você escreve num texto e que você explica fácil, isso de que é certo, se o cara destrói você, se querem matar você, é justo você matar o cara. Isso é o justo. Porque o cara é do mal. Porque o cara tá matando milhões, porque o cara tá destruindo todos. É isso que a gente entende intuitivamente por justo. Ou tem alguma coisa aí nessa direção. Como é possível isso?
Ginástica e música. Os caras valorizam muito ginástica e música. Como medicina da alma. Como coisas que melhoram você. E literatura tá incluída na música. Quer dizer, incluída na música e literatura. Sim, e isso é uma coisa que tem a ver com o que eu falei pra vocês já dos gregos serem uma cultura oral. Na época do Platão e tal, eles estão escrevendo já. Mas há pouquíssimo tempo. Eles ainda, tipo, todos os antigos, as histórias antigas deles são poemas. Porque é assim que eles guardaram coisa. Como que eles têm uma tradição se eles não escrevem? Porque a galera decorou tudo. E decorou porque era música. Então, não estranhem que a música pra eles tem um valor absurdo. Que é porque toda a memória deles depende do fato de que a gente guarda melhor as coisas quando elas rimam. Tipo, literalmente é isso. Aqui, ó, há duas espécies de literatura, a verdadeira e a falsa. Aqui, falsa é tipo fábulas, historinhas mentirosas. As fábulas são mentiras, embora contenham verdades. E a gente usa essas fábulas pra contar essas verdades por meio das mentiras. Tipo, por mais que a história seja mentira, sabe, não existe fada, tá ligado? Não aconteceu isso. Mas você passa pra criança a lição de que é bom ser justo com um amiguinho. E no comecinho é o mais importante, pra você imprimir as coisas na pessoa. Pra moldar as pessoas. Havemos de consentir sem mais que as crianças escutem fábulas fabricadas ao acaso, por quem calhar, e recolham na sua alma opiniões na sua maior parte contrárias às quando crescem. Tipo, isso daqui é o ponto da censura. Por que precisa censurar a criança? Porque senão elas vão ficar ouvindo as fábulas erradas, basicamente. Precisa garantir que as crianças escutem só as fábulas certas. Logo, devemos começar por vigiar os autores de fábulas e selecionar as que forem boas e prescrever as más. Quer dizer, mas isso também é por razão dos guardiões. Tipo, o resto do povo, ele não entrou na questão de se precisa mesmo, sabe, censurar esses caras. O importante, pelo menos com relação a isso. Mas essa censura aqui é a censura dos guardiões. E por isso eu acho interessante pensar nisso como uma espécie de superego. As que forem escolhidas, persuadiremos as amas e as mães a contá-las. Então, tipo, você cria as fábulas que você quer que a galera acredite, você ensina pras amas de leite e pras mães e elas contam. E você quer fazer que elas tenham uma matriz única, que sejam todas fábulas dentro de um mesmo cânone. Tipo, isso é difícil ler essa parte e não imaginar que, tipo, alguém que ele tá descrevendo a criação do cristianismo, sabe? Pelo menos nos tempos em que tudo tava dando certo. Ah, e também são farpas. Isso daqui são, tipo, farpas ao Hesíodo e ao Homero. O Hesíodo e o Homero são os caras que... A maior parte do que eles chamam de tradição. Tudo que se tem de texto antigo é Homero e Hesíodo, que são as primeiras coisas escritas. Primeiras não sei se necessariamente, mas são das coisas mais antigas e respeitadas que saíram da poesia e foram parar no papel. Porque eles ainda lembravam na época que eles aprenderam a escrever. E o Platão odeia exagero, assim. Nesse livro aparecem inúmeras farpas a esses caras, porque teoricamente são os deuses, e Deus tecnicamente é modelo de, tipo, é nosso modelo de como ser. E os deuses roubam, matam, traem, mentem, fazem tudo de errado. E daí, fala, será que é bom? Tipo, ele não xinga, entendeu? Ele fala, será que é bom, ó, Glaucon, que as nossas crianças ouçam essas histórias? Não, claramente não. Claramente não faz bem que eles sejam nossos modelos. São esses que fizeram para os homens essas fábulas falsas que contaram e continuam a contar. A mentira sem nobreza. O problema não é a mentira, mas a mentira sem nobreza. Então, ficções nobres são tudo bem. O ponto dele é que se os deuses são deuses, o Homero tá mentindo. Deuses não podem ser daquele jeito. A visão que ele tem de deuses é uma coisa mais cristã pra ele. Assim, não, assim, tô sendo anacrônico, né? Claramente não é isso que ele quer dizer. Mas o que o Platão vê como os deuses deveriam ser é muito mais próximo a como a gente acha que os deuses deveriam ser mesmo. Que é, eles não mentem, eles não traem, eles não fazem essas coisas. Eles são perfeitos ou, no mínimo, mais perfeitos do que grandes safados. Então pode ser que o Platão não tá vendo isso, mas pode ser que os pagãos só faziam de outro jeito. Fala, mostra, ó, você quer mesmo ser assim? Você teria que ser um deus pra você poder ser um traíra e tudo mais. Porque como você não é, então é melhor você obedecer. Mas, aliás, é bem isso mesmo. Isso tem tudo a ver com o que eles estavam criticando. Que a galera ensinava as crianças a serem justas, desde o começo, com esse argumento maldito. De que, olha, você é fraco, você precisa ser justo pra você não se ferrar. Sabe? E isso é confirmado pelo fato de que os deuses que não são fracos e que não precisam temer a punição, que eles vão lá e fazem o que eles querem e é bom. Então isso daqui é uma das preocupações centrais mesmo na República. Que a mitologia grega é nociva à educação da galera. A maneira de ser dos deuses e dos heróis, tal como um pintor quando faz o desenho que nada se parece com coisas que quer retratar. Mas então como e em que os acusaremos? Em primeiro lugar, a maior das mentiras, e acerca dos seres mais elevados, que foi feita sem nobreza, é que Uranus tinha tido o procedimento que Hesíodo lhe atribuiu. E depois, como Cronos se vingou dele.
Essa é a história do... Porque, tipo, isso daqui são... O Cronos e o Uranus, eles têm uma história horrível mesmo. O, o pai quer devorar os filhos, daí a mãe tem que guardar os filhos. Tipo, é o mais horrível possível, entendeu? Lá no comecinho, tipo, não é só que eles roubam e traem. Aqui o cara quer devorar os filhos porque ele não quer perder o poder e os filhos vão lá e matam o pai e tudo é horrível. Então ele tá reclamando aqui que patricídio não tem essa. Fala, porra, que bosta é essa que deuses são patricidas? Então, isso é interessante. É falso, e ainda que fosse verdade, não deviam contar-se descuidadamente para as crianças. É uma coisa que você fala, calma, vamos contar, mas não quero dar um exemplo para criança. Então, ainda que fosse verdade, é para você não contar para criança. Então, tá banido aqui, acabou. Não tem mais historinha triste, não tem mais historinha aqui de gente fazendo palhaçada. Nem de modo algum, prossegui eu, que os deuses lutam com os deuses, que conspiram e combatem, pois nada disso é verdade. Se queremos que os futuros guardiões da nossa cidade considerem uma grande beleza o odiarem-se uns aos outros por pouca coisa. Tipo, pra eles se amarem é melhor a gente não ficar ensinando esse negócio dos deuses ficarem se matando. Opa, pera aí, não podem gays? Na China não, no Platão pode. Tá louco? Platão é bela e moral. Os fundadores da cidade têm que inventar as fábulas, realmente, porque não pode, tipo, tem que começar assim, senão já vai dar merda. Tem que começar desde o começo com fábulas decentes. E é interessante isso daqui também por outra razão. Tipo, reza a lenda, e eles já tinham essa lenda e eles já deviam saber que era meio lenda. Que Esparta era assim. Esparta era como era porque tinha um tal fundador, mais ou menos, não é fundador, mas tinha o Licurgus, que num evento meio que fundador da cidade lá inventou um monte de lei e pronto, agora essa é a lei. Tipo, eles têm que saber os moldes segundo os quais os poetas devem fazer os versos, tipo, full censura. Ele equipara duas coisas, você fala, tipo, não só Deus não pode ser essas coisas traíras e horríveis, como ainda que ele fosse do mal mesmo, a gente não poderia contar. Mas não é esse o caso, então vamos contar só as verdadeiras, que são as histórias boas, e daí só isso que você pode falar em poesia. Não é uma censura, tipo... É que assim, toda censura... A censura atual também vai se justificar, tipo, não vai dizer que vai censurar verdades, vai dizer que é mentira. Ora, Deus não é essencialmente bom? Não é assim que se deve falar dele? Essa passagem é bizarra, porque eles misturam isso. Você fica meio que em dúvida se eles já estão mentindo e falando que Deus tem que ser bom porque faz bem, falar isso, ou se eles realmente estão falando, não, Deus tem que ser bom mesmo, e é isso. Eu fico em dúvida. Me dá a impressão de que eles estão. De que o Platão tá realmente avançando pelo Sócrates que Deus tem que ser bom mesmo. Mas é estranho. Sabe? Talvez seja de propósito que ele quer botar isso. Na nossa cabeça.